prazer estar aqui, né, na Rádio Mirante News. Prazer estar com todos vocês, Maestro, Afonso, João Ricardo, Técio e o Wallace Brito, né? Então é um prazer estar aqui mais uma vez. A gente sabe que o momento não é bom, mas a gente está sempre aqui para bater um papo, então é um prazer enorme estar aqui nesse momento. A gente nunca se esconde, né? A gente tem que vai à frente mesmo, puxa lá. Eu tava pensando justamente no carro que quando vindo para cá dizendo, o Zé Augusto é um cara que não foge da bola, né? Tem que vir para cima e é uma eliminação que tá doendo em todos nós no futebol maranhense. A gente tá aqui aos cacos ainda, mas tem que falar, tem que se pronunciar, tem que se... E o Zé Augusto, apesar da juventude, mas ele é muito sincero, ele diz o que quer. Isso. Com a grandeza e a responsabilidade dele. E o conhecimento. O conhecimento, que Zé é um cara que eu gosto muito de ver. Ouço as análises, vejo as análises que ele faz dos jogos, corretíssimo, sem retoque algum. Raramente você vê um técnico que faz uma leitura correta do jogo. Claro que nós temos vários, e Zé é um deles. Isso aí é a nível nacional. E às vezes a sinceridade demais dói não só nele. E representa, né? E aí acaba doendo mais. Mas o Laércio Costa anunciou, repórter é assim, ó. Repórter fica assim, olhando para um lado para o outro, e a minha primeira é de cara na testa, né? Zé, ainda podemos chamar Zé Augusto, técnico do Sampaio? Não quis. Só essa manchete, né? Não tomou café hoje, não? Eu não quis falar antes, né? Mas claro que não, né? Não sou mais técnico do Sampaio, a gente sabe disso. Pelo momento também, né? Eu acho que por tudo que aconteceu, como eu te falei anteriormente, né? Que era um momento talvez mais importante do clube que passar por esse momento desde a queda da Série B, né? O Sampaio levar o futebol maranhense nas costas, né? A gente sabe disso. Então, nesse momento, o Sampaio sem calendário o ano que vem, então era um jogo muito importante para nós, uma competição muito importante, né? Não só o jogo do Manauara, porque depois do jogo do Manauara tinha mais 2 jogos, né? Mais 4 jogos, né? Mais 2 mata-mata. Então, dificilmente eu tenho nesse momento, eu conversei hoje com o Sérgio hoje à tarde, ele me ligou, foi ontem, né? Conversando um pouco, ele tá viajando. A gente sabe que não há clima também, né? Entre mim mesmo e o clube, o torcedor, por tudo que aconteceu, né? Por tudo que a gente tem que ser não relevante nessa hora, tem que ser duro mesmo com a gente mesmo. A gente sabe que eu era o comandante, então cai muito pra cima de nós, né? A gente sabe disso. Se eu pudesse nesse momento querer me tirar um pouco das minhas causas, responsabilidade. Eu cheguei no clube, já não tinha calendário mesmo, né? O clube perdeu o calendário, foi no Campeonato Maranhense, mas era uma obrigação nossa, uma obrigação minha, principalmente, por ter começado no clube, por ter sido campeão maranhense 2 vezes como jogador, campeão ano passado, então eu tinha essa obrigação. Então, por isso, nesse momento, nós estamos nos sentindo frustrados, fracassados mesmo, nesse momento, apesar de tempo a gente se levantar, porque se fosse outro clube qualquer, talvez não, né? Talvez a gente estaria, se fosse um clube de outro estado, né? No meu estado também eu fico assim, eu me senti assim no Maranhense, quando não consegui classificar o Moto para semifinal, me senti também dessa mesma maneira, né? Porque é um clube do meu estado, eu sou daqui, quero que o futebol maranhense cresça ainda mais, então um Sampaio também está do mesmo jeito, da mesma ocasião, nós estamos assim, fracassados, frustrados, nós conversamos pouco, eu e a comissão nesse momento, estamos recebendo muita mensagem de jogadores, agradecendo, muitos indo embora, mas a gente sabe que o futebol só se vive de vitórias e nós estamos nesse momento difícil para nós e pro futebol maranhense, eu acho. Nesse momento nós estamos torcendo para os 2 clubes vir a Série C, né? Para ver se nós levantamos mais um pouco. Mas a gente sabe que o Sampaio tem uma força muito grande por tudo que já passou, por tudo que fez anteriormente nos campeonatos nacionais, regionais. Então a gente está nesse momento, não só eu, mas eu sinto também que vocês, da imprensa também estão tristes nesse momento, porque o Sampaio nos últimos anos foi o que nos carregou no futebol, então a gente já está todo mundo nesse momento triste. Tinha que ter um time melhor, né? A gente sabe que as contratações, elas não vieram de acordo com o que o torcedor esperava. O próprio técnico do Sampaio Corrêa gostaria de ter jogadores mais experimentados, com rodagem, não que os maranhenses não sirvam, são bons jogadores, mas vestir essa camisa do Sampaio Corrêa, ela pesa demais. Zé, aí perdeu mais o Pimentinha, perdeu o Thiago Rosa. Como é que foi essa história do Pimentinha e do Thiago Rosa, Zé Augusto? Quando eu cheguei no clube, o Thiago Rosa ele já tinha uma conversa de rompimento de contrato, né, com o Thiago, porque me parece que era um contrato, um salário alto, no momento da Série D.
Era um salário muito alto no momento da Série D, com o Pimentinha também. Mas o Pimentinha foi mais um caso... Pimenta e diretoria, né? A gente queria muito que ele ficasse, ele sabe disso, né? Quando nós chegamos, já tínhamos essa conversa também dele de salário muito alto. O clube não tinha classificado no Maranhense, então houve uma conversa, e essa conversa é só... Quem pode falar realmente mesmo é o presidente, né, com ele, com o Pimenta, mas nós ainda queríamos muito que ele ficasse, nós conversamos com ele. Ele foi ainda 2 dias no clube depois do desligamento, conversamos muito com ele. É um jogador que poderia ajudar muito. Eu acho que naquele momento que ele estava, como ele não fez a pré-temporada, ele podia estar entrando nos jogos, como ele entrou em alguns jogos, ou depois pegar essa forma física, era um titular. Porque o Pimentinha é diferente, né, no Castelão, acho que e também há um respeito dos adversários sobre o Pimentinha. E nesse momento de reta final, nós precisávamos de um jogador igual esse, né? Que não sentisse a camisa do Sampaio, que já tem história no clube. E nós não tivemos, e como eu falei aqui fora do ar, foi um combo de muita coisa, né? Que não ocasionou nessa... A gente pode até falar no ar, né? A pergunta que eu fiz ao Zé Augusto, né? Até no intervalo eu disse ao Zé Augusto, o que deu errado? É um combo de muita coisa, mas o que você elegeria aí como as principais causas para o Sampaio Corrêa não conseguir ir mais longe, pelo menos na Série B? Primeiro, fazer um time dentro da competição. Ela é difícil, né? É muito difícil fazer um time dentro da competição. Eu dei muitas entrevistas, né? E alguém até falou que não, que era qualidade técnica. Eu achei que não era qualidade técnica, eu achei que era oscilação dos atletas mesmo. Estava sentindo um pouco, né, a camisa do Sampaio, isso é notório. Então, nosso time oscilava muito, por isso que nós pedimos contratações e nós fomos atrás de muitas contratações e muitos jogadores não quiseram vir. Nesse final de semana eu estava assistindo América e Juazeirense, 2 jogadores que a gente queria trazer, que caía dentro daquilo que a gente pensava sobre futebol, sobre o modelo de jogo, que era o Bravo e o Ian Augusto também, que era do Souza, e o Bravo, que era do Maracanã. Por sinal, jogaram muito bem, né? O Juazeirense aguentou o jogo muito bem e o Bravo dando um trabalho danado. Nós não conseguimos trazer, os jogadores não quiseram vir. Essa era a segunda opção. A primeira opção era o Diego Ceará. O Diego Ceará preferiu ir para o Marcelo Dias, que ia vir para o Sampaio. Então, a terceira opção era o Ian, que chegou agora, né? A gente não pode dizer que os jogadores que chegaram agora são maus jogadores, não são, mas adaptação, modelo de jogo às vezes, e curto demais, tempo muito curto, uma pressão muito grande, né? Então eu acho que um combo de muita coisa. O clube contratou, na minha chegada foram 18 jogadores, né? Só de cara tinham saído 17 antes, né? Aí chegaram 18, 11 só do Campeonato Maranhense, que nem passaram tanto pela sua mão, né, Zé Augusto? Quando eu cheguei no clube já tinha contratado o Jean, né? Já tinham contratado, apesar de Jean ter jogado comigo no moto, mas já tinha o Cássio, o Paulo Vitor, o Adson, tinha trabalhado comigo no moto também, mas eu cheguei já estavam no clube. O Carral e o Gabriel também já estavam no clube. Gabriel do Viana. Gabriel do Viana. Dedé, Cássio. Dedé também e Cássio já estavam contratados, né? Nesse momento. Que você contratou mesmo, que você pediu, na verdade, para contratar. No início foi só o Ian, o zagueiro, o Pedro Dias e o Bal, né? Os 3 do moto. Os 3 do moto, exatamente. O Adson já estava contratado. O Adson já estava contratado, o Adson já estava contratado mesmo, nós sabíamos disso até antes do jogo do Imperatriz, lá em Imperatriz, ainda pelo moto, nós sabíamos que o Adson já estava com pré-contrato no Sampaio, como o Vitinho da pré-contrato que são o mesmo empresário no Maranhão. Isso até ocasionou pra gente uma chateação dentro do clube, da gente naquele momento no moto, que eles já tinham um pré-contrato, né, com o Sampaio e outro com o Maranhão. Acho que naquele momento a gente ficou sabendo, eles já tinham um contrato. Então, os jogadores já estavam contratados, né, a diretoria já tinha contratado, não são maus jogadores, mas a gente vê que houve uma oscilação tremenda, né, dentro da competição. Zé, considerando essa oscilação que você estava falando, né, e dificuldade no mercado, que você citou nomes que o Sampaio tentou e não conseguiu. O Pimentinha e o Eloy ainda encaixavam como titulares nesse time, pela experiência também de vestiário? Acho que o Pimentinha sim, né? Eu cheguei, o Eloy encerrou ano passado, eu acho, né? Porque ele já foi anunciado, o IAP disse que ele vai voltar a jogar em 2026 de novo. Né? Quando eu cheguei, ele já tinha jogado o Maranhense Já tinha sido auxiliado do Felipe Suriano, depois ele voltou o Maranhense pro IAP. Eu acho que o Pimentinha fazia assim a diferença ainda, né? A gente tentou, mas a questão era salarial mesmo, eu acho, nesse momento. Mas a gente tentou porque sabia que ele podia ajudar. A gente sabia que ele podia ajudar nesses momentos agora. O Pimentinha no Castelão é muito perigoso, né? Nós vimos isso em algumas oscilações de jogo. O Eric Carral é muito bom jogador, tem 21 anos, se não me engano, o Eric Carral. Mas você sabe, sair do Viana e vir pro Sampaio é outra coisa diferente, né? Nós vimos no último jogo muita gente cobrando que era o melhor jogador da equipe, que tinha que jogar. Mas nos 2 últimos jogos contra o Tocantinópolis, eu me lembro bem, contra o Maracanã, o próprio torcedor pedia para nós tirar ele do time, né? Pedia para tirar ele, que estava mal. Porque futebol é momento, futebol
Às vezes a gente vê muita coisa que o torcedor não olha, né? A gente está todos os dias olhando o vídeo, né? Por isso que houve uma troca muito de jogadores por oscilações. Por que o time pecava no meio do campo? Só a gente conseguia ver isso durante os dias de trabalho, de vídeo, de treino. E às vezes o torcedor não entende porque tirou fulano, tirou ciclano, e a cobrança era muito grande por isso. Por isso também nós nesse momento eu disse até ontem para Sérgio que acho que eu me precipitei em algumas coisas. Quando eu falei que queria contratação, talvez ir com os que estavam até melhor, porque os que foram contratados não são maus jogadores, mas não renderam aquilo que esperava. Por exemplo, nós contratamos o Thalissa, que não foi aquilo que nós imaginávamos. Nós tínhamos boa indicação dele, ele subiu agora no jogo, no time de acesso lá em Minas Gerais com o RT, né? Nós tínhamos o Romarinho, que foi bem no Águia, não conseguiu jogar no Sampaio também. Depois tinha o Ian também, que foi bem no alto, estava bem no último turno que ele joga agora, se não era o Guarani de Bagé na Série D, saiu em quinto colocado. Não renderam, não são maus jogadores, mas porque foram as opções que a gente tinha, né, naquele momento, né? Nós não estamos tirando o peso do nosso trabalho, não. Acho que também faltou algumas tomadas de decisões minhas em alguns momentos mais duras e mais rígidas, né? São jogadores que vão render, mas não são jogadores como o Pimentinha. Você chega em qualquer time, ele faz a diferença. Eu vou pegar só um pacote dessa tua resposta com a pergunta do João para misturar um pouquinho, porque assim, o que me parece o João, e assim, que eu acho que praticamente é unanimidade, não sei nem se o Sérgio também pensa assim, mas eu acho que você pensa assim também. Faltou lastro para jogadores, faltou experiência. Você quando diz assim, os jogadores tecnicamente não são ruins, a gente sabe que não é. O Jean, a gente já viu matar bola no moto, o Cássio a gente já viu matar bola no tutu, mas são jogadores que sentiram. O Carral, a gente já viu jogar no Viana, a gente já viu, mas sentiram muito. E o João tá falando desse jogador, o Pimentinha, que eu acho que é indiscutível isso, mas assim, jogador com lastro, né? Jogador com experiência, jogador para decidir, né? Com caráter de Sampaio Corrêa, faltou isso, né? E pegando esse gancho da sua resposta, da questão dos reforços que vocês acabam ficando assim, só tem esse, né? Não dá para trazer fulano, não dá para trazer ciclano, fica mais meio que cercado, né, Zé? Sem dúvida, isso aí também, como eu te falo, eu vou falar essa palavra de novo, talvez foi um combo muito do passado, né? De jogadores não querer vir para o Sampaio por algum motivo. Era salário alto também, muito altos, né? O Diego Será era um salário muito alto, ele tinha um mercado muito grande para a própria Série D, preferiu ir para o Marcelo Dias, porque tinha a Copa Santa Catarina, eu acho, e o campeonato da Série D. Qual era o teto do Sampaio hoje, Zé? O teto era baixo, não rodava nem em torno de 20 mil para por isso o Pimentinha não ficou, né? Talvez sim, né? E aí tu pega o Manauara no último centroavante que eles contrataram era em torno de 35 a 40 mil, e esse jogador ele foi indicado para nós, Caius, né? Que era o Carius, né? Ganhava 35 mil se não me engano era 35 mil, eu vi no dia da ligação lá no Londrina, né? O Tobinho era outro jogador caro, que nunca tinha saído do Brasiliense, que é o time lá do Senador, né? Exatamente. É um jogador caro também, quase em torno de 50, 40 mil. Esses jogadores, por algum motivo, qualquer hora eles vão resolver, não sente o lastro da competição, né? Então, era difícil para nós competir com o mercado. Mas, assim, nós apostamos no jogador maranhense, porque eu já tinha feito isso no Maranhão, né? Mas você vê, não estou criticando os jogadores, mas você vê o termo de personalidade, né? Naquele momento nós tínhamos jogadores com personalidade mais forte. Nós tínhamos o Vander, nós tínhamos o Camarão, o Fabrício, que tinha jogadores que já estavam maturados com 24, 25 anos, o Barata, então já tinham rodado, voltado, ido de novo, voltado, então os jogadores... Desde o Maicon como capitão, né? O Maicon, né, que tá na confiança. Todos esses jogadores do Maranhão nessa época saíram, estão em time de Série B e Série C, né? Então era diferente. Então acho que... E o Sampaio também, acho que a camisa do Sampaio ela pesa muito mais do que qualquer outro clube. Moto Sampaio e Maranhão são muito fortes. Então a gente também teve algumas tomadas de decisões erradas. Eu concordo, eu não tiro isso da minha... responsabilidade. Não tiro isso também da minha responsabilidade. Eu acho que tem horas que quando você para pensar podia ser diferente, mas já passou, né? Que foi ocasionado muito no caso do Maurício, né? É essa que eu ia pegar, mas a gente vai fazer um intervalo e você fala já, né? E a gente fala já sobre o Maurício, que a pergunta está na eu ia fazer essa. Todos nós aqui, para a gente perguntar aqui para o professor Zé Augusto. Zé Augusto, o caso Maurício, muita gente diz, por que Maurício não foi substituído no jogo, já tinha cartão amarelo, Zé Augusto é o culpado. Nesse jogo, eu fui repórter e comentarista, né? E aí eu tava salientando sobre essa questão, Zé, porque assim, eu tava
estava muito nítido que a confiança no Baú não estava existindo. Ficou muito claro, inclusive pela troca que você fez. E aí, quando o Maurício pegou o cartão amarelo, eu disse para ele, Maurício é jogador de combate, ele não vai segurar esse cartão amarelo. Se Zé Augusto segurar ele até o intervalo, eu até levantou a placa do número do Maurício, mas era o jogador do Manauara. O Zé Augusto está tirando o Maurício. E ele já tinha dado mais um combate, assim, estava muito claro. Chamando a expulsão. Assim, ninguém quer adivinhar futebol. Era preocupante as abordagens que ele fazia. Isso. Assim, com aqueles carrinhos. Ele é um jogador de ostensivo, né? O Wallace gosta de dizer ostensivo. E aí... de sangue, né? A grande pergunta não é nem se ele deveria tirar Maurício ou não, porque pra mim, na minha opinião, é claro, mas cada um tem o seu pensamento. E eu acho que ficou bem claro pra todo mundo. Mas era, por que você não tirou? Mais pela desconfiança no Bal ou mais pela confiança no Maurício? E eu queria só aproveitar antes da tua resposta, Zé, e emendar também outra pergunta. Ao longo da fase de grupos, em vários jogos em que o Sampaio acabou não tendo resultado positivo, eu lembro muito bem daquela derrota para o MAC, até das vitórias, né, contra, por exemplo, Tocantinópolis, você falando para o Afonso que não estava gostando da atuação do time e que naquela reta final, já no segundo turno da primeira fase, o Sampaio, você propriamente falava que não apresentava aquele futebol, não estava rendendo o suficiente. E aproveitando para você responder sobre a questão do Maurício, o que você poderia fazer de diferente? Ou se faria alguma coisa diferente naquele momento da competição também, para que o time pudesse render mais? Olha, do Maurício, ele tomou um cartão amarelo muito cedo, né? E no primeiro tempo, se a gente for lembrar bem, ele teve uns embates fortes no primeiro tempo ainda, né? No primeiro tempo. Então, eu conversando com ele no vestiário, nós vimos que ele estava muito, vamos dizer assim, aceso, afobado, afoito, exatamente, estava muito afoito nessa tomada de decisões, pegando toda hora. Ele estava perto de mim no banco, nós conversando com ele e conversando no vestiário com ele. Nós mandamos mais ele maneirar um pouco, né, só cercar, porque ainda não queria colocar o Bal naquele momento no jogo, né? O Bal tinha vindo de um jogo muito mal contra o Parnaíba. Não, contra o Manauara. No jogo daqui. Entrou no intervalo. No jogo aqui. Você botou no intervalo. E era uma jogada deles que eles não lembravam muito nas costas. Exatamente. O zagueiro pegava a bola e rifava a bola nas costas do Bal, e era uma jogada muito... que eles fizeram isso no início do jogo. 3 vezes. Eles fizeram isso no início do jogo, no primeiro tempo lá contra nós. Só que era Maurício tinha uma cobertura melhor, tem um cabeceio melhor, sobe melhor. No começo do segundo tempo, o jogo não estava tendo muito embate pelo lado de lá com o Maurício, né? Então, essa não confiança tanto em Bal, em colocar ele no início do segundo tempo, de 10, 15 minutos, quando eu perguntei pro Maurício, eu perguntei o tempo, que tinha 30 minutos, o Maurício foi expulso depois dos 30, né? Antes dos 30. Não lembro o tempo. 20 e pouco, uma coisa assim. Foi. Antes da parada técnica, né? Acho que foi da parada técnica. Foi. Antes da parada técnica. Na hora da parada técnica, ele 28, tinha... 28. Quando eu perguntei pra ele já estava até cansado, né? Eu ia substituí-lo quando aconteceu a jogada, né, da expulsão. Que eu acho também que faltou, nós conversamos no vestiário, eu acho que também faltou uma leitura dele. Ele tava com o amarelo, o jogador ia pro lado do campo, não ia tanto para dentro da área, mas aquela tomada de decisão ali é muito rápida do jogador. Talvez ele poderia ter tirado ele, mas vamos lá, né? Porque por isso que eu falo que muitas das coisas tem o engenheiro de obra pronta, né? O Bal não bem no jogo, eu coloco o Bal no jogo. O Bal vai mal, sai um gol por lá. Aí eu dizer que não era para me tirar o Maurício. Então, assim, são coisas que acontecem a tomar de decisões. Eu acho que mesmo naquele momento, com homem a menos, nós não víamos muito perigo para fazer um gol. Foi um erro de marcação total. Se for ver o gol hoje, se ainda alguém quiser ver o gol, a bola era só o Carral dar 2 passos pro lado, ele tirava a bola. Eu falei. Né? Então, assim, é um jogador, por isso que eu falo que é um jogador que é muito bom jogador, tem um futuro brilhante, mas ainda tem problemas táticos, problemas ainda de... Fez do futebol amador, né, gente? Então, assim, tivesse dado 2 passos pro lado, todo mundo frisou isso, não tinha saído a jogada. E a jogada saiu por aquele lado. Naquele lado, nós estávamos com uma linha de 4 consistente, a bola entrou, né? Então, se você ver o gol, nós estávamos totalmente embaraçados naquele pedaço naquela linha de 4 ali. Então, eu acho que ia acontecer, se nós perdêssemos, como nós perdemos o jogo mesmo, algum erro, e eu dizer que nós tínhamos errado. Faz parte, né? Eu também poderia ter tirado no intervalo, poderia ter tirado com 20 minutos, poderia. Mas teve uma no começo do segundo tempo. Foi um risco que eu corri e acabou, né?
correndo com isso. Qual a outra resposta do... Se você faria alguma coisa diferente naquele momento da competição, no primeiro turno, na reta final, onde você já falava que o Sampaio não estava rendendo o suficiente. Eu acho que a reta final também falou muito no jogo do mata-mata, reta final. Um jogo que nosso time, eu frisava muito bem isso, nosso time estava oscilando demais. Nós fizemos 2-0 nos 15, 20 minutos, extraordinário contra o Tocantinópolis, né? Não, contra o Parnaíba, no penúltimo jogo. Botamos 2-0. Lá em um jogo totalmente dominado. Sim. Um jogo totalmente dominado pelas nossas ações, totalmente dominado. E depois nós caímos de produção. Então mostra a oscilação. Aí nesse momento eu tiro a minha parte. O problema não foi tático, né? E o problema não foi técnico. O problema era de concentração mesmo, de oscilação do time. Talvez por isso que nós vamos botar agora as respostas e as perguntas anteriores. Faltou jogadores mais experientes de elástico, que conhecia a camisa, porque nós estávamos com 2-0 comandando o jogo naquele momento. E nosso time oscilava muito. Contra o Alce também nós fizemos isso. Então, assim, eu poderia muito bem, nas minhas entrevistas, ou deixar... tá ganhando, tá tudo bem. Mas não tava, né? A gente sabia que o time... Você deixava isso bem claro. A gente sabia que o time, qualquer hora, quando pegasse um time mais forte, ia ter problemas, né? Todo mundo sabia disso, né? Todo mundo sabia disso. Que ia ter problemas. Nós vimos isso contra o Altos. O Altos foi o melhor time que nós... Depois do Altos, o melhor time que jogou contra a gente foi o Manauara aqui. Lá, mais organizado. Mais organizado. Tu via... A gente via de fora do campo, a gente via um time organizado, um time de postura, né? Perfeito. Um time com grande postura, que eu dizia assim para os meus auxiliares: o jogo hoje vai ser difícil, o time da Beira é bem postado, o time deles é bem encorpado. Sabendo o que tá fazendo. Tipo de um time que fosse de um time encorpado, um time grande, né? Que não é novo ainda um time, mas um time com jogadores experientes. A gente sabia que era difícil. Lá a gente fez um jogo diferente, por quê? A gente imaginava que eles vinham com aquele mesmo modelo de jogo, com 3 zagueiros, 3 volantes, né? Que o Cabeludinho, ele é um volante, mas faz meio, tem muita mobilidade, o Marinho. Ele é um volante também. No começo da competição, ele jogava de segundo volante. Então nós conseguimos, por quê? Porque nós conseguimos jogar muito pelo lado do Adson, era um lugar que nós tínhamos que jogar aqui também. Mas aqui nós fizemos isso, falamos isso pro jogador, mas eu não sei se era desconcentração, não sei se era o momento do jogo, nós sentimos também um pouco do jogo. Agora sim, Zé, apesar da derrota, o Sampaio teve a chance de sair na frente, né? Teve aquele lance do Ian Felipe, que ele errou o chute. O jogo tava 0-0. Ali era uma oportunidade de fazer. Foi uma reclamação total no banco de reserva, porque ali tu chega empurrando com tudo pra dentro do gol, era um gol, perdemos um gol ali. Eu acho que também tivemos chance de fazer 2 gols, eu acho que se a tomada de decisão do Eric fosse diferente. Uma dessa ele colocou pro Maurício cruzou e o Ian perdeu o gol. Mas teve outra também que ele era ter estado no gol finalizado, né? Nós falamos, é muito se falado que ele era o melhor jogador do time, mas se nós for ver as valências dele e os números dele no jogo, me cobraram muito isso depois do jogo do Manauara, né? Principalmente o torcedor, eu não escondo isso. O torcedor me cobrou muito isso, e nas minhas redes sociais eu tive que tirar meu Instagram para acabar minhas marcações. Mas é torcida time grande. É torcida de time grande, exatamente. Mas se for ver os números do Carral, não finalizou uma hora no jogo, ele não colocou ninguém na cara do gol, ele não fez ninguém pegar um cartão amarelo. Então, assim, são coisas que a gente vê no dia a dia e nos jogos que a gente estuda e tal, mas aí a pressão era muito grande, né, porque os jogadores oscilavam, então eu não tiro essa culpa também de tomar decisões. A gente tentou trocar, fomos com 5 substituições pro jogo seguinte, quando o Manauara, que não é do meu perfil, né? Não é do meu perfil, mas nós tínhamos que dar outra resposta, porque nós fomos, apesar de nós pegar um time postado, mas nós fomos muito mal no jogo daqui. Agora, Zé Augusto, a falta do grande resultado que a gente põe, em casa tem que ganhar bem, aquele empate, né, arrastadinho, fez mal para o último jogo, né? Jogo de mata-mata, eu tava tranquilo assim. Eu tava tranquilo porque nós fizemos isso. Sim, mas eu digo que se tu vai com 2-0, 3-1, a vida era outra, né? Até 1-0, né? Até 1-0, a vida era outra. Mas são jogos de mata-mata difíceis. Lá, se nós não tivéssemos um homem expulso tomado gol, nós... Ainda assim tinha muita chance, porque um jogo de mata-mata é muito difícil. Quando tu joga em casa, a pressão é muito grande, quando tu não tem jogadores carimbados como... Você se surpreendeu com a postura do Manauara aqui? Aqui. Ele jogou 14 jogos da... É por isso que a gente fala... o futebol é muito estudado hoje, né? Ele jogou 14 jogos da fase classificatória. Da primeira fase. Nenhum jogo jogou de bloco baixo e bloco médio. Tudo marcação alta, com 2 volantes, no 4-2-3-1, que como ele colocou no segundo tempo, né? Foi surpresa, porque foi 3 zagueiros. Mas não é porque também o adversário era menor, aquela primeira fase era mais cômoda. Eu acho que os resultados de Mac e Imperatriz contribuíram para isso. Foi? Também teve isso, né? Essa pressão por ele abriu ganhar e golear, né? Exatamente.
Eu acho que por isso no jogo da segunda-feira ele foi ruim. Foi. Já Porque sabendo o que queria, o Mike Goliano, né? Era time do grupo deles e também o Imperatriz ganhando lá, acho que eles ficaram meio com receio e também respeitaram o Sampaio. Eu acho que respeitaram o Sampaio no Castelão. Mas isso mexeu com a cabeça do jogador do Sampaio? Não. Mas foi surpresa porque é o seguinte, porque eu vou te falar uma coisa. Nunca imaginávamos e nunca treinamos que eles vinham com 3 zagueiros e 3 volantes. Eles nunca jogaram com isso. 3 zagueiros e 3 volantes é um time altamente defensivo. Eles jogaram com 3 zagueiros. Dá uma pimentinha nesse sistema. Exatamente. Eles jogaram com 3 zagueiros e um lateral do lado esquerdo. Do lado direito, eles não tinham lateral. Eles tinham um ala, que era o Aleph, o Aleph é um extremo e um lateral. Né? E o jogo era por lá e não conseguimos jogar por lá. Então, agora no segundo jogo, nós conseguimos jogar por lá. Então, assim, foi difícil porque eles comandaram o meio do campo, né? Porque eles jogaram com 4 homens no meio do campo. Eu vi o jogo depois na filmagem do analista, que é tudo lá de cima, então a gente fica melhor pra gente ver. Foi surpresa, não vou te mentir não. Zé Augusto não podia ser surpresa. Foi surpresa, porque eles nunca vieram desse jeito. Podia vir com 3 zagueiros, um 3-5-2, um 3-4-3. Não vieram não, eles vieram com 3 zagueiros, 3 volantes, mais um meia, que era o Marinho jogando de meia, que é um segundo volante, e o Cariús que ele tirou. Não imaginava também que ele ia tirar o artilheiro do time. O Manuel é um cara de mais mobilidade. Artilheiro Um dos artilheiros da Série D. Da Série D. É um cara de mais mobilidade, ele deixou um cara mais central para segurar os 2 zagueiros e usou aquilo que nós tínhamos de fraco, que talvez era nosso maior ponto fraco, e eles estudaram muito bem, que era as costas do Baú, que o Baú ataca bastante, fez a gente correr para trás demais, comandou o meio do campo. Mas mesmo assim, se for ver o jogo, eles comandaram o meio do campo, mas não tiveram tanta chance de gols. Mas só que eles naquele meio do campo, ali naquela região onde ficava mais perto do nosso gol do que do deles, eles comandaram o jogo e foi surpresa mesmo, do jeito que eles vieram. É tão certo que eu imaginava que eles iam, todo mundo dizendo, Sérgio, alguns da minha comissão, que eles não iam repetir a escalação. Eu achava que eles iam repetir porque eles achavam que foi muito bem. Aí sim nós treinamos de acordo com que eles podiam ir, com 3 zagueiros, 3 volantes, a gente começou a embater o jogo melhor. E ocupou o melhor espaço. Ocupou o melhor espaço. Não tem jeito mesmo, né? Aquela história de permanecer no Sampaio Corrêa pelo clima, você fala isso? Ou é pelo calendário? Não. Pelo calendário não. Se fosse pelo calendário, se eu tivesse feito uma boa campanha. Eu tô sabendo que o Sérgio tá chegando aí em São Luís. Se ele disser assim, rapaz, por que tu foi dizer que... Não, mas a gente já começou? Começou, assim, uns 3 minutos de despedir, de agradecer, eu também agradeci ele, porque por mais os problemas que o Sérgio tem, né, eu te falei isso aqui em off também agora a vocês, por mais todas as coisas que ele fez, que desagrada muita gente, comigo o Sérgio sempre foi gente boa, nunca... Falando em parte financeira, não ficou me devendo nada, sempre cumpriu comigo os seus deveres. Eu tive uma amizade muito boa com ele, assim, de conversar, ele nunca me pediu nada, eu nunca pedi nada para ele, né, desde o tempo que eu joguei. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelo Sérgio, independente do que está acontecendo no clube agora, da gestão, de tudo que o torcedor fala. Para mim, particularmente, não posso falar nada disso, porque realmente também não tive lá dentro esses anos para falar disso, né? Mas a gente teve uma conversa pouca de 3 minutos, mais ou menos, no telefone, te agradeceu, eu agradeci ele, me agradeceu. E o clima também, assim, para mim, como eu comecei no clube, né? Como eu tenho uma história dentro do clube de jogador, 2 vezes campeão, como eu falei antes aqui, campeão como treinador. Eu não queria que o clube estivesse passando por esse momento, né? Eu não tenho um clima assim para ficar no clube. Eu espero que venha outro cara, outro treinador, tenha uma gestão melhor, tenha o clube se reestruture, né? E o clube volte a seu momento, porque tem uma camisa muito pesada. O clube tem umas conquistas muito pesadas que quando voltar, ele vai voltar forte de novo, né? Então a gente fica na torcida, principalmente para Moto Sampaio, eu fico na torcida porque também no Moto eu tive um ano muito bom assim na parte de trabalho, a gente não conseguiu nosso objetivo, mas eu tenho um carinho especial pelo Vitinho muito grande. Foram dirigentes que, apesar de eu ter passado pelos 3 grandes também, eu entendo os dirigentes nos seus momentos, né? Tanto o Carlos Eduardo como no momento de dificuldade. Eu trabalho nesses 3 grandes, vim de perto a dificuldade deles de trabalhar, né? Na parte financeira. Então, eu tenho um carinho principalmente por esses 2 caras, pelo Vitinho e pelo Sérgio. Então, mas no Sampaio é porque por tudo que aconteceu, cara, porque eu era o comandante, né? Eu me sentia na obrigação de levantar esse time de novo, junto com a minha comissão de jogadores que estavam lá. Era palpável isso, né? Pela competição. Eu nunca subi na Série D para a Série C, mas eu conheço ela, estou disputando ela esses 4 últimos anos direto. A gente chegou na briga pelo acesso, era palpável essa conquista, né? Pelo tamanho do clube, mas
alguma coisa aconteceu, mas tomar decisões minhas, tomar decisões de atletas, jogadores, que o clube passa por uma dificuldade muito grande também, o extracampo também conta muito, né? Foguetinho, assim, rapidinho, já teve proposta, alguém já pintou, conversou, quer trabalhar esse ano, dá trabalho esse ano, Série B do Maranhense, alguma coisa outra? Rapaz, eu vou te citar uma coisa aqui muito importante, que por tudo, minha carreira começou agora, foi um momento difícil para mim essa queda do Sampaio, porque quando o Sérgio me ligou depois do jogo da Imperatriz, eu tinha muito em mente que nós íamos subir, por tudo que estava acontecendo, né? A gente fica triste, mas eu particularmente, assim, eu comecei agora, mas esse ano dificilmente eu trabalho, eu quero descansar um pouco, não sei nem se eu consigo trabalhar no futebol maranhense por tudo que cercou essa competição agora para mim. Eu queria dar um tempo mesmo de tudo, assim, mas não sei, vou pensar direitinho, né? Vou ver como é que é, porque às vezes a gente fala, mas futebol fala mais alto, né? Tá totalmente dentro do campo, mas nesse momento eu queria mesmo descansar. Eu não minto para ninguém, foi muito frustrante isso para mim. Não só para minha comissão também, eu converso com eles toda hora, foi frustrante pelo tamanho do clube, pelo aquilo que o clube está passando, pelo tamanho que o clube tem, né? Não só dentro do estado, mas fora do estado. É um clube campeão brasileiro, um clube campeão da Copa do Nordeste, né? E a gente não conseguindo chegar nem na última fase de acesso. Para mim foi muito frustrante, muito triste. Se levantar esses dias foi difícil, né? Eu falo isso também como eu sei que nada que eu tô falando aqui vai tirar do torcedor, vai fazer o torcedor ficar com pena de mim ou não, mas eu tô falando na parte sincera. Foi dolorido porque se fosse em outro estado, talvez não, mas com o Sampaio, eu tô muito triste, muito frustrado com o trabalho. Tô frustrado mesmo com o trabalho, eu sei que tem que levantar a cabeça, mas acho que nesse momento foi até o Wallace que citou, você podia fazer algo diferente. Eu fazia, talvez fosse... Por isso que a vida é aprendizado pra gente, né? A gente aprende também com a derrota. Eu fazia algumas coisas diferentes, sim, né? Mas realmente eu tô triste, frustrado, talvez mais do que todo mundo, porque eu comecei nesse clube, então é difícil. Para mim, trabalhar esses dias agora vai ser complicado. Laércio, porque a gente tá no finalzinho do programa, e para quem não tá vendo na imagem, o Zé Augusto tá visivelmente emocionado, né? E eu acho o Zé Augusto um ativo do futebol maranhense. Já foi quando jogador e hoje como treinador. Um dos melhores treinadores que a gente já conseguiu revelar. E jovem, né? E assim, eu falo de coração, e aí eu faço questão de fazer no ar, e o programa tá para acabar, de viva voz. Levanta essa cabeça, cara. Levanta essa cabeça que tu vai para cima. E isso é normal, são dores do futebol. O cara tá sentindo, porque assim, a gente não vai dizer aqui quem torce pra quem torce pra aquela história, porque quem vive no futebol não tem que torcer pra ninguém. Vamos dizer que o Zé Augusto é torcedor do futebol maranhense. E dói muito, né? A forma com que conduziu o Sampaio Corrêa. Mas você tem potencial, você é um bom treinador e eu fico muito triste por conta de você. Mas é vida que segue. Amanhã, daqui a pouco, você sobe um time e tá tudo bem. Futebol tem o seu dinamismo. O próprio Sampaio, não é? O Zé e toda a comissão conhece essa galera lá. Porque eles são profissionais que são muito importantes para, como você falou, fica abatido, e aí a gente fica até receoso. Abatido para sair do futebol profissional, espero que não. Não só tu, mas todo mundo que compõe teu grupo lá de trabalho. E o Zé gosta de dizer assim, eu acho que força de expressão, o time caiu. O Sampaio não caiu, o Sampaio não subiu. Da D não tem mais para onde cair, né? Não, eu quero dizer aqui para Zé o seguinte: técnico competente, faz a leitura correta do jogo. Fala bem. Não se foge do embate, está o tempo todo lá fazendo a cobrança. A culpa não foi tua não, Zé. Ninguém daria conta de resgatar o Sampaio da forma que o Sampaio Corrêa chegou desde o Campeonato Maranhense até o Campeonato Brasileiro. Então, veja... na minha opinião, o respiro que o Sampaio... E olha que eu tô... E o respiro que o Sampaio teve sob o comando do Zé Augusto. Chegou aí pelas mãos do Zé Augusto. Assim como eu já disse aqui milhões de vezes, que não cairia na Série C se não tirasse o Zé Augusto. Saiu o Zé Augusto para voltar com o Zé Augusto, teve 4 treinadores no meio, e aí poderia estar, inclusive, trabalhando no time numa Série C. Veja o Gerson Guzmão, que foi um treinador competente, hoje estou América de Natal. Eu falei que ele era competente treinador. Então, não teve o que fazer, ele olhava e não sabia o que fazer. E você chegou lá e colocou, e teve a coragem de mudar 11 jogadores no Sampaio, e o Sampaio renasceu, essa é a verdade, renasceu. Claro que todo treinador vai errar. Por exemplo, a questão do Maurício, eu falei no ar que o Zé não tá tirando o Maurício porque ele não tá com confiança no Bal. Mas eu tiraria mesmo assim, mas eu falei na hora, porque aquela história, fala depois de obra pronta, mas eu falei na hora, era pra tirar, mas assim, gente, ali você tá
pô, vou botar o bola pra pegar nas costas de novo, é aquilo que o Zé Augusto falou. Então, assim, eu tô falando desse erro que tá mais fresquinho aí na memória. Mas, assim, o treinador vai errar, a gente vai errar aqui, a gente vai fazer um comentário assim, assado, vai fazer uma leitura que não viu, mas de qualquer forma, o que a gente fica muito triste é porque, assim, o cara que é maranhense, isso aqui eu levanto essa bandeira e todo mundo sabe, o cara que é maranhense, ele tem que provar 2 vezes aqui. E aí, quando não dá certo com o maranhense, o pessoal vai lá, viu? Tá aí, ó, o Zé Augusto que tu queria. E eu quero que o Zé continue, que venha num trabalho quando ele inicia o trabalho, mas com direito a contratações, boas contratações para ele formar o seu elenco. Para fechar de minha parte, sei que eu tô falando demais, mas é assunto Sampaio Corrêa. Eu discordo do Zé Augusto. Agora eu vou discordar, ele não é mal de Sampaio. Discordo do Zé Augusto, discordo do Sérgio Frota. Na minha opinião, o correto ao Sampaio Corrêa fazer para renascer era manter o Zé Augusto para continuar. Ele continua tudo. Eu também concordo. Vou passar para ti, Zé Augusto, desejar toda a felicidade. Você vê que são 4 campeonatos brasileiros. Todos eles sobem 4, desce 4. Então você não for o primeiro, não vai ser o único, mas você é o único na sua personalidade, um grande profissional que você é, humilde, sincero e muito responsável. Você é bom demais. E para siga de cabeça erguida. Finalizar também da minha parte, também desejar sucesso na sua carreira. Você é competente, corroboro da visão aqui dos meus colegas, tanto é que é bicampeão maranhense e tem um trabalho também com a sua comissão que é muito bom. Tenho certeza que próximo ano você vai estar trabalhando em um grande clube, fazendo novamente um bom trabalho. Meu querido Zé Augusto. Mais uma vez, obrigado pela palavra de vocês, obrigado pelo convite, né? Agora vamos, todo mundo agora juntos, né? Por mais que as pessoas achem que não, mas agora vamos torcer pro futebol maranhense, né? Ter acesso aí com Maranhão e Imperatriz, para que a gente possa ter time na Série C e nosso campeonato ano que vem seja forte novamente. Peraí, na hora que vem, tu não tá subindo o time aí para sempre? Deus quiser, né? Moçada, bancada, muito obrigado.